partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber para o nosso encontro mensal aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é meu amigo e afilhado Peter Martins. Olá, ouvintes, olá, padrinho, Carol, salve Maria, vamos cooperar com a verdade. E quem está também aqui conosco é a Maria Carolina Raimann, logicamente, seja bem-vinda mais uma vez, querida. Muito obrigada, querido, seja bem-vindo, Peter, né? É isso aí, vamos cooperar com a verdade, continuamos, né, cooperando com a verdade. Salve Maria. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, nós queremos rezar por todas aquelas pessoas que nos ajudam com doações, os sócios do Clube do Ouvinte, os nossos parceiros das rádios que nos retransmitem, os nossos ouvintes e todos os que acompanham o nosso site ou nos seguem nas redes sociais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitis nobis debita nostra, sicut et nos debitores nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir no nosso site, cooperadoresdaverdade.com. O programa é apresentado por mim e por minha esposa perfeita, Dona Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. O perfeito ali é por conta dela, né? Eu ia falar, foi a Carol que corrigiu o texto. Hoje, no caso, o queridíssimo Peter. E nós queremos lembrar que esse programa é transmitido atualmente por 10 rádios. Olha que bacana. E se você também tem uma rádio que deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. E nós também estamos nas principais redes sociais, né, Peter? Ficou muito fácil nos encontrar por lá, hein? Basta procurar por Os Cooperadores em todas as redes sociais, né? As mais famosas. Possíveis aí, né? e imagináveis. Pois é. O Facebook, o Twitter, o SoundCloud, o Instagram, todos são /Os Cooperadores. Então, nos siga por lá, né? E em nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e o seu pedido de oração. Mas se preferir, também pode mandar um e-mail para nós, né, Carol? Claro que pode e deve. O endereço é contato@cooperadoresdaverdade.com e nós sempre respondemos todo mundo, viu?
E o programa ele também está disponível nas principais plataformas de podcasts, no iOS, para quem usa os telefones da Apple, também Android, Windows Phone, etc. Graças ao Peter que manja dos paranauês, né? Os paranauês não cansam aí, né? E com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados e também para pagar todas as despesas que temos com internet, hospedagem, site, toda a produção, né? Nós estamos fazendo uma nova vaquinha agora, né? Aquela vaquinha que você conhecia, não, ela foi encerrada, mas lá no nosso site tem o link para a nova vaquinha. Então, ela é específica para adquirirmos o notebook. Esse notebook que será usado para a gravação do programa, né? É um notebook mais moderno, né? Mais novo, com mais memória, e, enfim. Porque esse que a gente usa aqui vive travando, né, pessoal? Então a gente está sempre engasgando, sempre tem que estar recomeçando, né? Sempre dando problema. Então a gente começou essa nova vaquinha para conseguir adquirir esse notebook para dar mais qualidade aí ao nosso trabalho, né? Então lá no site tem mais informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E agora você também pode ser... Agora não, já faz um tempinho, né? Você Isso. pode ser sócio do nosso Clube do Ouvinte. Basta entrar no site apoia.se/os cooperadores. E ao se tornar sócio, além de ajudar com essa obra de evangelização, tem várias recompensas. Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$5 por mês, só cinquinho por mês, você participa do nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp. Com R$15, além do grupo no WhatsApp, você ainda recebe uma newsletter mensal. Apoiando os Cooperadores da Verdade com R$20.000, além do grupo do WhatsApp e a newsletter mensal, você tem um programa especial extra todos os meses. Já pensou? Muito bacana, hein? E a partir de R$30... 30 pila, nego. Além disso tudo, você ainda concorre a sorteios de brindes incríveis. Seja um sócio evangelizador e apoie a nossa obra. Não fique de fora. apoia.se/os cooperadores. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. São os Santos Papas. Nós temos o costume de chamar o Papa de Santo Padre, não é mesmo? Mas isso não significa que ele foi canonizado. Na história da Igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem a metade deles foi considerado santo. Aliás, muito pelo contrário, né? E no último programa nós falamos de São Sisto I. A vida dos santos. Peter, quem foi o Papa da Igreja escolhido para o programa de hoje? O Papa de hoje, Carol, é São Telésforo. Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Telésforo. Que nome bonito, né? Telésforo nasceu na Grécia, provavelmente na Calábria. Foi o sucessor de Papa Sisto I, sendo o 7º pontífice depois de São Pedro. Assumiu o trono de Pedro no dia 9 de abril de 125, do ano de 125. O seu pontificado foi marcado por um período de relativa paz, no qual os imperadores, Adriano e Antonino, não publicaram editos de perseguição aos cristãos. Mas, influenciados pelos pagãos, a perseguição dos imperadores não cessou por completo. Foram desencadeados vários conflitos com as comunidades não cristãs. Diversos interesses estavam em jogo, dentre eles a vontade de se apossar dos bens dos cristãos, aliada ao desejo de aniquilar a religião de Cristo. Foram diversos os ataques cruéis contra os cristãos, que eram candidatos permanentes ao martírio, muitos deles jogados aos leões. Diante desse cenário de fúria contra os cristãos, Telésforo assumiu o papel de fervoroso pregador da fé cristã e foi reconhecido por ser um notável orador. Combateu incansavelmente as heresias propagadas por inimigos da Igreja. São Telésforo
enviou apóstolos por toda a parte do mundo para pregar o evangelho para uma população que estava impregnada pela idolatria. Estabeleceu vários regulamentos que tratavam da disciplina eclesiástica. Prescreveu o jejum de carnes e a prática da penitência durante as 7 semanas precedentes à festa da Páscoa, que, apesar de ser tradição, o instituiu como constituição perpétua. Foi São Telésforo, enquanto Papa, que instituiu a Missa do Galo, ao romper da aurora da Natividade de Nosso Senhor, e as missas solenes de Natal, isso já no ano de 130. Olha só que interessante, né? Ano de 130 já tinha Missa do Galo, Missa do Galo. Né? É a igreja primitiva, gente. E depois, ano de 130, já tinha o jejum da carne nas sextas-feiras, que a galera não consegue entender, parece que não entra na cabeça do católico pós-moderno, né, que se deve abster-se de carne nas sextas-feiras. Olha, gente, lá no ano 130 já se fazia isso, meu. São Telésforo também, a tradição conta que foi ele quem normatizou para a igreja inteira que as Páscoas deveriam ocorrer sempre no domingo. Isso porque haviam algumas comunidades ainda convertidas, né, melhor dizendo, do judaísmo, que celebravam a Páscoa no dia judaico, né? Sim, exato. E ele foi lá e normatizou, a partir vai de ser agora, domingo, desse documento aqui, né? É domingo, não tem mais. Dia do Senhor. Exatamente. É o dia da Páscoa, né? 130, né, gente? E a gente sabe que todo domingo é Páscoa, né? Todo domingo é Páscoa. Exatamente. Também tem essa questão. E ainda foi ele que introduziu o hino Glória in Excelsis Deo, né? Em todas as celebrações solenes durante o tempo do Natal. O que mais, Carol, você pode falar sobre a vida dele para nós? Ele ordenou presbíteros, diáconos e bispos para diversas igrejas. Segundo fragmentos de escritos creditados a São Irineu, Telésforo morreu mártir no dia 5 de janeiro, possivelmente devido às muitas conversões provocadas pelos seus sermões, data em que a Igreja Católica Apostólica Romana comemora a sua festa. Foi sepultado junto ao túmulo de São Pedro. Na arte litúrgica da igreja, é representado com 3 hóstias, que se referem à celebração do Natal com 3 missas, que ele dizia representar o temporal, espiritual e o eterno nascimento de Cristo. Também é mostrado como um papa com um cálice e um bordão, que provavelmente indica como ele foi martirizado. São Telésforo, rogai por nós. Nós somos os Cooperadores da Verdade. E se você deseja ouvir os nossos episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com. E também, como parte deste apostolado, nós temos vídeos em nosso canal no YouTube, youtube.com/oscooperadores. Entra lá, se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, pois está muito legal mesmo. Peter, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje? Lembre-se de que Deus está em nós quando estamos em estado de graça, e não está em nós, por assim dizer, quando estamos em pecado. Orando com Padre Pio. São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, nos diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado, e isto sois vós. Namastê, né? É o Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em você. Não tem nada disso. Isso é palhaçada, né, gente? Mas, de fato, Deus habita em nós. Ele habita dentro de nós desde o nosso batismo. Então, aí já começou a diferença, né? O pagão não é batizado, vai ter Deus dentro dele como? Depois, ele é confirmado lá na crisma. Então, o Espírito Santo de Deus, sim, habita em nós. O mesmo apóstolo, Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, nos diz: não contristeis o Espírito Santo de Deus,
com o qual estáis selados para o dia da redenção. Pois é. Contristar significa entristecer, causar tristeza, né? Não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo mora em nós, e ele mora, o entristecemos quando atentamos contra o nosso próprio corpo, não é? E fazemos isso quando pecamos. Padre Pio diz que Deus está em nós quando estamos em estado de graça, ou seja, livres do pecado, vivendo em santidade. E não está em nós quando nós estamos mergulhados no pecado. Dessa forma, se não queremos entristecer o Senhor, se queremos que Deus esteja em nós, precisamos nos livrar do pecado e viver em estado de graça. Não basta comungar. Muita gente diz, eu comungo e Jesus está dentro de mim, no meu coração. Claro, é verdade, né? Quando você comunga, Jesus está dentro de você. Mas, muitas vezes, quando vamos receber a hóstia consagrada na missa, não há verdadeira comunhão. Não existe a comum união entre eu e o Senhor quando eu estou vivendo em pecado, quando eu não estou na graça de Deus. Voltando à primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11, diz que todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Complicado, hein? Pois é. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a sua própria condenação. Agora, não é também um autoexame assim, simplesmente de, eu acho que dá, então eu vou. Examine a si mesmo, se você percebe que está em pecado grave, procure o sacerdote, né? Exatamente. Examine-se, né, a si mesmo, ótimo. Agora vai se confessar, meu filho, né? Quem está consciente de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de receber a comunhão, ou seja, deve confessar ao sacerdote. Hoje em dia nós vemos tantas pessoas entrando na fila da comunhão com pecados mortais, né, sem mesmo ter consciência deste ato, sem mesmo ter consciência de que está em pecado. E comungando, está somente comendo e bebendo sua condenação. Esta é a razão, de acordo com São Paulo, porque entre nós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos. Precisamos de Deus. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos que Ele habite em nós. Mas sabemos que é necessário uma mudança de vida. É necessário abandonar o pecado e viver na graça de Deus até que Ele venha. Que assim seja. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na Rua Aldílio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone 3346-2333. fellercontabilidade@matrix.com.br. Em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar. E agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que quem nos escuta toda semana já sabe qual é, né? Que é quando nós falamos sobre a vida de São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida deste santo nós podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes franciscanas. Os bons cristãos ficam confusos com as obras dos maus cristãos. Os bons frades ficam confusos com as obras dos maus frades, dizia nosso seráfico pai Francisco de Assis. E isso nunca foi tão verdadeiro como nos dias de hoje. Eu diria que os bons cristãos ficam confusos com as obras dos maus cristãos e com isso passam a acreditar que tudo pode, que tudo é permitido, tudo é relativo.
Pois afinal, foi o padre que disse, né? Mas qual padre disse isso? Qual padre disse uma barbaridade dessa? Um mau padre, certamente. Certa vez, um jovem estava tendo dificuldades para viver a castidade no namoro. E como existe isso, né? Pois é. Ele vivia um verdadeiro combate espiritual ali no dia a dia, aquela luta diária para conseguir viver um namoro santo, com suas fraquezas, suas limitações. Era o tempo todo tentado e resolveu pedir ajuda então para um sacerdote. Aí que mora o perigo, hein? Pois é, não dá para colocar a mão no fogo por nenhum hoje em dia, né? Esse jovem procurou o seu pároco e naturalmente expôs a ele toda a sua angústia. Ao que o padre respondeu: mas meu filho, isso não é pecado. É, todo mundo faz. O que você faz com sua namorada entre quatro paredes, ninguém precisa saber. Putz. Padre safadinho, hein? O jovem saiu dali confuso, pois havia lido no catecismo, havia estudado os documentos da igreja e agora aquele padre tinha dito que ele poderia ter relações com a sua namorada, que isso não era pecado. Chegou à casa dela, conversaram, ele disse a ela o que o padre havia falado e eles não resistiram mais e se entregaram ao pecado. Barbaridade. Aí eu me pergunto, e se esse jovem morresse por aqueles dias? Morresse naquele estado, em pecado grave, o que aconteceria com a sua alma? Afinal, foi o padre que o aconselhou errado. Os maus cristãos acabam conduzindo muitas vezes os bons cristãos para o inferno com seus ensinamentos deturpados. Muitos anos mais tarde, esse jovem, depois de ter vivido na lama do pecado, assistiu a um vídeo na internet de uma pregação de um bom padre. E esse bom cristão, em sua pregação, abriu os olhos daquele jovem e o fez enxergar que o caminho que ele estava trilhando não o levaria para o céu. Fez-o enxergar que o conselho que ele recebera de seu pároco anos antes tinha sido um mau conselho. Ele resolveu então conversar com a namorada, que aliás nem era mais a mesma, né? Pois depois desse tempo todo de pecado ele teve várias namoradas. E essa atual não o entendeu. Disse que ele era um atrasado, um fanático papa-hóstias, mas ele estava determinado a mudar de vida e, profundamente arrependido de seus pecados, procurou um sacerdote para se confessar. Não foi se confessar com o seu pároco, pois já sabia a opinião dele. Já sabia que ele não era um bom cristão. Escolheu outro. Escolheu um padre de outra paróquia. E depois de relatar as suas falhas, seus pecados, depois de mostrar-se profundamente arrependido e suplicando a misericórdia de Deus, a absolvição de seus pecados e a reconciliação com a igreja, ouve do padre: mas meu filho, isso não é pecado. Todo mundo faz isso. Você não está fazendo mal para ninguém. E aquele jovem, que já não era mais tão jovem assim, novamente foi para casa confuso. Os bons cristãos ficam confusos com as obras dos maus cristãos. E tem também aquela história de um padre, né, que talvez por preguiça de ouvir os fiéis em confissão, começou a praticar uma tal de confissão comunitária. Isso não existe. Não existe. Ora, confissão comunitária não existe, pois de fato ninguém confessa nada. O que existe é uma absolvição comunitária, que até está prevista, né? Mas somente em alguns casos de extrema necessidade, e que de fato não é nem de longe o caso deste mau cristão. Pois é, dona Maria Carolina, e eu conhecia esse padre, sabe, que Eu fazia também. isso, né? E há tempos que eu tenho evitado participar da missa presidida por ele. Graças a Deus a gente tem muitas igrejas aqui ao nosso redor, verdade. né? A gente pode aproveitar e escolher em qual que a gente vai. E eu acredito que Escolher a menos pior, né? que seria até um bom conselho, sabe? Se você percebe que seu pároco é um mau padre, então procure ir à missa com um bom padre, né? Bom, mas eu comecei a evitar, né, a ir à missa presidida por esse sacerdote, mesmo porque havia muitos abusos litúrgicos, né, nas suas celebrações, enfim. Mas aí um outro dia, eu estava lá na cidade dele, me atrasei, não daria tempo de ir à missa em outro lugar e acabei ficando por ali mesmo.
E nesse dia, ele convidou o povo a participar da tal confissão comunitária que seria dali a 2 dias. Pseudo-confissão, diria eu, pois o povo é induzido ao erro. A pessoa vai numa celebração em que ela acha que foi válida. Não abriu a boca, não disse uma palavra, não confessou nada, mas acredita que seus pecados foram perdoados. Os bons cristãos ficam confusos com as obras dos maus cristãos. E o pior é que o padre afirmava categoricamente que a brincadeira de confissão dele tinha o mesmo valor que a confissão verdadeira. Complicado, né? Estamos aqui apenas dando alguns exemplos, pois não podemos nos alongar muito, mas poderemos falar de todas as barbáries que acontecem na liturgia e que, quando vamos questionar a equipe de liturgia porque fizeram daquele jeito, tudo errado, eles alegam que foi o padre que mandou. E muitas vezes tem razão, né? É verdade. Às vezes foi o padre que disse que era para fazer assim. Claro, são pessoas sem estudo, sem conhecimento litúrgico, pessoas inocentes, por assim dizer, bons cristãos, cheios de boas intenções, mas que se deixam levar pelos ensinamentos de maus cristãos. E isso ainda quando não dizem assim que... mas nem o padre fala isso, vem você querer falar, né? Aí a gente fica... É mais complicado, numa né? situação complicada. Ah, mas o padre não liga, né? Ah, mas não tem problema. O padre não falou nada e aí vem você falar. É complicado, né? Outro dia eu fui numa famosa novena, né, que tem aqui perto, e lá todo tipo de abuso litúrgico. Vi Nosso Senhor ser esquecido, abandonado num canto, uma coisa simplesmente horrível, horrível, que eu nem consigo descrever. Mas as pessoas saíam de lá maravilhadas, emocionadas. Nossa, como a novena estava linda. É isso mesmo, né? Porque parece que o que vale agora é mexer com o emocional das pessoas, né? Esse sentimentalismo, shows pirotécnicos, né? E chuvas de papel picado, e circo de Jericó. Luzes, o circo do mas Jerico, né? Essas coisas todas que mexem com o emocional das pessoas. Pronto, a missa estava linda. Mas de litúrgica não tinha nada. De sacrifício, de calvário, não tinha nada, né? São Francisco falava apenas da ordem por ele fundada. Porém, os maus exemplos estão espalhados, infelizmente, né, por toda a igreja. Mas, para não falar que eu sou muito pessimista, ainda há esperança e muita esperança. Aqui mesmo, em nossa cidade, existem muitos jovens piedosos, bons cristãos de verdade, que, conduzidos por bons pastores, têm colaborado com a liturgia da missa e, mesmo nos bancos, são ótimos exemplos a serem seguidos e imitados. E alguns deles até já estão trilhando o caminho do sacerdócio, o que nos dá uma esperança ainda maior, né? Que em pouco tempo teríamos padres santos, né? Então a esses meninos, esses jovens que estão nesse movimento, que também parece ser o movimento impulsionado por Bento XVI da Reforma, né? Eu agradeço de todo o coração. É de jovens como vocês que precisamos para promover a reforma da reforma. Que assim seja. Amém. Fontes Franciscanas conta com o apoio da Livraria Católica Auxílio dos Cristãos. Artigos religiosos. A Livraria Auxílio dos Cristãos fica na Praça Governador Irineu Bornhausen, centro de Itajaí, no estacionamento da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento. Calendários, bíblias, livros, artigos litúrgicos, camisetas, cartões, presépios, crucifixos, imagens sacras, CDs, DVDs e muito mais. Telefone 3349-0692. 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos, graças a Deus. Graças a Deus. E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, pois eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir,
para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. E por incrível que pareça, nós estamos aqui num programa católico, mas a cerveja de hoje é uma diabólica, uma Indian Pale Ale. Apesar desse nome, a curitibana diabólica veio ao mundo cheia de boas vontades. Uma é demonstrar ao público que existem boas cervejas. Outra é o fato de conseguir reproduzir boas cervejas a partir de panelas em casa. E por último é que uma boa cerveja traz alegria aos apreciadores que a degustam. Seu início foi desenhado em um fogo a lenha. Levou 7 tipos de maltes e veio à luz através das panelas de cervejeiros caseiros. Após diversos testes, chegaram à formulação ideal e resolveram lançá-la no mercado. O lançamento foi tímido, com apenas 350 garrafas disponíveis na Cervejaria da Vila, ponto tradicional de cervejas em Curitiba. Sai fumacinha na hora de abrir a garrafa? Não, e olha o teor alcoólico, Sim. Peter. Mas essa história de fazer boas cervejas em casa, né, nas panelas, isso já tenho experiência, Pois né? é. A gente já está conseguindo fazer cervejas de qualidade aqui em casa também, né? Mas esta cerveja que nós vamos degustar hoje, então ela é da cervejaria Gauden Beer, o estilo dela é, como já falei, IPA. O teor alcoólico é uma piada, né? 6,66%, né? A temperatura de serviço é entre 5 e 7 graus. O copo ideal é o pint. A cor dela é um cobre escuro. Olha que cobre escuro Maravilhosa. sensacional. Linda Né? mesmo. Levemente turva, brilhante, né? Tem uma espuma de média formação e duradoura, né? Pode ver que a espuma não some tão fácil. Sim. Né? E aqui, de acordo com o fabricante, ela tem um aroma floral. Eu não cheirei ainda, né? Vamos ver. Nossa! O cheiro é de arrepiar, hein? Notas defumadas, né? E um leve dulçor mesmo no cheiro, né? Vocês conseguiram sentir? Sim, sim, claro. Muito bom. E ela está disponível em long necks de 355 ml, né? Exatamente. Harmoniza com carne assada, carne com chile, chouriço, que eu não sei o que é, Carol. O que é chouriço? É um tipo de preparo da carne, carne tá. de gado. Certo. Filé mignon, hambúrguer, pimentão recheado, pizza, calabresa, salmão. Já vou parar por aqui. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prosit. É do capeta essa, hein? Nossa, que espetáculo. Ela é doce no começo e amarga no final, né? Deliciosa, deliciosa. Muito bom. No retrogosto bem amargo, Bem amargo. e assim, ela é bem docinha no começo, hein? E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes. Produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas e, é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta, das 15 às 23 horas e aos sábados, das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro, Itajaí, Santa Catarina. beerhousemkt@gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje levantamos a seguinte questão. As mulheres têm alma? Oxi, Eu acho que não.
Não tem alma e não tem coração também. A hora da treta. A igreja nunca debateu se as mulheres tinham alma. Mas será que certos historiadores aí têm cérebro? Ih, acho que não, hein? Um estudante do primeiro ano do ensino médio nos perguntou se era verdade que a Igreja Católica, no passado, debateu a existência da alma nas mulheres. Olha isso. Ele nos enviou uma imagem do livro de história que integra o seu material didático. Mac? O autor desse delírio é José Arbex Jr. Comuna. Esse texto foi retirado de um livro seu, Islã, o Enigma de Nossa Época, que defende a tese de que a extrema perseguição e violência sofrida pelas mulheres no mundo islâmico não tem nada a ver com a religião islâmica. Não, sabe de nada, inocente. Nada a ver com a religião islâmica, mas sim com um problema de cultura machista mundial. É um problema, Jesus amado. Baita problema esse. É, sim. Porque nos Estados Unidos, até hoje, as mulheres não podem dirigir, né? Isso não é na Arábia Saudita? E no Chile, se uma mulher denuncia um estupro na delegacia, ela é presa e processada, certo? Ah, não, né? Isso é em Dubai. Mas tem a Austrália, onde é comum o casamento de meninas menores de 12 anos. Opa, não, né? Isso é no Iêmen. Pois é. Todas essas desgraças e muitas outras impensáveis em países de raiz cristã são rotina em países de maioria muçulmana. Mas para embasar a sua tese no mundo da fantasia, Arbex busca demonstrar como o judaísmo e o cristianismo são repletos de episódios de extrema injustiça contra as mulheres. Como não há nos dias de hoje algo sequer que se compare à situação surreal dos direitos da mulher em países muçulmanos, ele tenta, num ato de desespero, recorrer a um tempo anterior à Idade Média, quando vivia Maomé. E adivinhem, este autor, o Arbex, tombou o cérebro dos que confiam no seu texto. A Igreja Católica jamais levantou qualquer dúvida sobre as mulheres terem alma. A grande historiadora Regine Pernod, ao refutar essa calúnia, classificou simplesmente como tolice no livro Idade Média, o que não nos ensinaram, capítulo 6. Então, mas será que as mulheres têm alma ou não têm alma mesmo? E aí, o que vocês acham? Vamos debater aqui, vamos fazer um concílio ecumênico, né? A palavra alma, né, no latim anima, né, a gente às vezes utiliza no português algumas coisas que eu considero interessantes, assim, sabe? Eu gosto muito do estudo do significado das palavras, sabe? Acho bem bacana. Etimologia. Etimologia. Acho bem bacana isso, porque você diz assim que uma pessoa, ela está desanimada. Desanimada seria o quê? Uma pessoa triste, né? Para baixo, né? Eu diria que hoje a Carol está meio desanimada, mas é porque ela estava doentinha e tal, agora está melhorando, está meio desanimada. Mas desanimada seria sem alma. Sem alma. Né? Sem ânima, né? Sem alma. Por outro lado, também, quando você fala que uma pessoa é desalmada, é uma pessoa cruel, né? Essa é maligna, essa aí não tem dó nem piedade, essa aí é desalmada. Né? E, claro, temos muitas mulheres desalmadas. Como também homens desalmados, né? Como também temos muitas pessoas, independente se são homens ou mulheres, desanimadas, né? Sem ânima, sem alma, né? Sem vida, sem vontade de viver, né? Então, nessa questão toda que o Arbex levantou, né? Ela é, sim, uma grande tolice, mas uma tolice que tem uma origem. A distorção do significado de um texto de São Gregório de Tours. Vocês sabiam disso? O santo conta que no concílio de Macon, de 585, um dos sacerdotes presentes defendia a ideia de que o termo homo, homem em latim, não deveria designar genericamente todos os indivíduos humanos. Ou seja, não deveria ser usado para as mulheres e só para os homens. Por exemplo,
Quando se diz o homem precisa encontrar o sentido da vida, estamos usando o termo homem para designar a mulher também. Claro, né? Exatamente. Hoje em dia que é muito comum entre os comunistas e depois, claro, para as feminazes também, essa separação, né? Feminicídio, né? Não, e vai fazer uma palestra, diz assim, caros amigos e amigas, né? Senhores presentes e presentas, né? Faz essas distinções, não precisa, né? Porque quando você fala de homem, você está falando do homem e da mulher. Quando você fala da humanidade, né? Homem e mulher. Né? Exatamente. Bom, o tal bispo não achava isso certo. Como vemos, a discussão girava em torno de uma questão linguística e nada tinha a ver com dizer que a mulher era ou não um ser humano. Tinha ou não alma, né? E muito menos a ver com machismo, como que é o que eles querem dizer hoje, ó. A Igreja Católica, ela é uma instituição machista, porque ela até dizia que a mulher não tinha alma. Gente, era só uma questão linguística. Né? E a língua é algo vivo, algo que vai se modificando. E ela vai criando essas modificações por conveniências, né? De repente, o bispo tinha essa opinião, que para ele, quando se falava em homo, né, era só o homem. E a Dilma também tinha essa opinião, né? Tanto é que ela classifica o homo sapiens e a mulher sapiens. Né? Então ele tinha um cérebro, acho que do tamanho do da Dilma, talvez, não sei, quem sabe. Absurdo, né? E houve neste sínodo um bispo que dizia não poder a mulher chamar-se homem. No entanto, deu-se por satisfeito quando os bispos lhe apresentaram as razões, recordando-lhe o que ensina o livro do Antigo Testamento, né? E graças a estes testemunhos e a vários outros, a questão ficou liquidada e a discussão terminou. Isso nos diz São Gregório de Tours, na História dos Francos, no capítulo 9. Como se vê, os demais bispos rebateram a ideia daquele bispo que, sei lá, talvez não fosse muito inteligente, porque, afinal de contas, somos humanos, né? Então eles rebateram a ideia do bispo que levantou a tal questão, ele se convenceu e pronto, parou por aí, acabou, não se discute mais, né? Nem sabemos se esse debate realmente aconteceu, pois São Gregório não participou do tal concílio e escreveu só o que ele ouviu falar. Mas se aconteceu, não teve importância alguma. Deve ter sido um papo de corredor, pois não foi citado em nenhum dos documentos do concílio. Olha aí, né? E aí eles vêm com toda uma trama, né, para tentar envenenar a igreja. Não, então me prove. Então mostra um documento oficial da igreja em que diz que a mulher não tem alma. Sim. Não tem, então paciência, né? Bem, não é muito incomum, mas os protestantes são os pais dessa mentira toda. Vai dizer. Eu desconfiava. Só tinha uma leve desconfiança, assim, que eram os protestantes. Os difamadores mais profissionais do mundo, os protestantes, não perderam a oportunidade de usar esse episódio irrelevante para atacar o catolicismo. E no final do século XVI, um luterano chamado Lucas Osiander, o Velho, escreveu comentando um episódio narrado por São Gregório. Além disso, confundido neste sínodo, o bispo afirmou que a mulher não pode ser chamada de humano. Não posse mulierem disci hominem. Esse é o problema sério e bem digno de ser discutido para um sínodo. Eu teria colocado esse bispo para cuidar de porcos, porque se sua mãe não era um ser humano, ele havia aparentemente nascido de uma porca. Isso diz o historiador, hein? Protestante, né? Diga-se de passagem, né? Uhum. Bem, aqui para nós parece bem evidente, né, quem é o porco dessa história. Cerca de 100 anos depois, a lorota ganha um novo ímpeto. Em 1697, Pierre Bayle, um célebre estudioso calvinista, escreveu em sua obra o Dicionário Histórico e Crítico, depois de falar sobre a disputa nova, ao citar outro autor protestante, Johannes Leiser, que havia citado Lucas Osiander. O que eu acho mais estranho é ver que em um concílio se tenha seriamente questionado se as mulheres eram um ser humano e que isso se decidiu somente depois de um longo exame. Realmente, criatura.
Era mesmo estranho. Por quê? Porque era mentira, pô! Meu Deus do céu! Era mentira! Né? A partir de então, nos séculos seguintes, este preconceito seria passado adiante por muitos outros escritores e poetas influentes como Victor Hugo. Só mais recentemente, o respeitado historiador Jacques Dallarum denunciou a cagada. Somente o emprego abusivo de uma alusão de São Gregório Tours ao concílio de Macon, de 585, poderia fazer crer que o clero discutiu seriamente se as mulheres tinham alma. O mais louco disso tudo é que os mesmos protestantes que inventaram que a igreja no passado questionou, né, se as mulheres tinham alma, são os mesmos que nos acusam de idolatrar a Mãe de Deus, a Virgem Maria. Claro, nós idolatramos alguém que não tem alma, né? Então, é bem por aí, né? Tá. Bom, vamos desmistificar então, né? Desconstruir, como os comunistas gostam de falar, né? os mitos de que a Igreja Católica era machista, né? E de que a mulher na Idade Média, de forma geral, né, sofria preconceito e etc. Né? Vamos lá. A mesma historiadora que a Carol citou lá no início, a Regine Pernod, que foi uma das que mais escreveu sobre a mulher na Idade Média, demonstra, consultando registros dos impostos da cidade de Paris, lá no século XIII, que havia uma multidão de mulheres exercendo as mais variadas funções: professora, médica, farmacêutica, tintureira, copista, miniaturista, seja lá o que isso quer dizer, encadernadora e etc. Na Itália, em especial, há um considerável registro de contribuição de mulheres na medicina, com destaque especial para Dorothea Bucca, que ocupou uma cadeira de filosofia e medicina na Universidade de Bolonha por mais de 40 anos. Estamos falando do século XIII, pessoal. Lá no auge da Idade Média. Nos tempos feudais, as coroações de rainhas tinham o mesmo prestígio das coroações de reis. E onde é que há rainhas em períodos pré-cristãos, né? Exato, são contáveis exato. nos dedos, né? Somente depois de Cristo, com a civilização cristã, é que as rainhas surgiram, Porque, né? de uma forma geral, foi somente depois de Cristo que as mulheres começaram a ser valorizadas. Exatamente. E começaram a ser vistas como seres humanos e não como meros objetos Exatamente. dos homens que, infelizmente, ainda são vistas assim no mundo muçulmano, né? E a veneração à Virgem Maria teve uma contribuição importantíssima para isso, né? Ao venerar a Virgem, né? A sociedade cristã, de forma geral, via também a dignidade das mulheres, o que era diferente na civilização antes de Cristo, né? Na sociedade antes de Cristo. O comportamento era completamente diferente. E se hoje a dignidade da mulher é questionável, né, na nossa sociedade atual, isso não se deve de modo algum à Igreja Católica, mas sim a queda da Igreja Católica. Exatamente. Né? Então, quando a Igreja Católica começou a perder território, começou a deixar de ter influência na sociedade, é que a mulher começou a participar de marchas das vadias. Né? Pois é. Mais alguns exemplos, então, para a gente não estender muito o assunto. Né? A própria igreja tinha certas abadesas, que eram as madres superiores, né? Elas eram tão influentes que administravam territórios enormes, né? E seriam equivalentes às paróquias hoje em dia, né? As paróquias, as demais igrejas pertencentes àquelas paróquias, etc. E muitas dessas abadesas, inclusive, usavam báculo do bispo, né? Equivalente ao do bispo. Exerciam quase que essa função administrativa do bispo. E uma delas, vejam só, Santa Brígida da Irlanda exercia essa função. Padroeira dos cervejeiros aí, né? Sim. Então, gente, religiosas liderando comunidades monásticas masculinas e usando uma insígnia típica de um bispo, né? Veja só como a Igreja Católica era malvada, né? Opressora, né? Machista. Também foi na Idade Média, no século III, que uma mulher plebeia e burra, ignorante, liderou o exército da França. Santa Joana d'Arc, né? Então, gente... E são tantos exemplos, né? Uma Santa Teresa d'Ávila, nossa, né? Uma Santa Catarina de Santa Sena. Catarina de Sena, que importante que foi, né? Então, a emancipação da mulher é obra da Idade Média, como diz o historiador Jacques Le Goff, né? A emancipação
Emancipação essa da qual até hoje muitas mulheres em países muçulmanos não gozam. Portanto, pense duas vezes antes de dizer que o tratamento das mulheres em países muçulmanos é medieval, porque na Idade Média era muito melhor do que em qualquer país muçulmano, né? Outra coisa importantíssima, né, na tese desse historiador maluco é que a culpa da mulher ser reprimida não tem absolutamente nada a ver com o Islã. Isso é coisa da Igreja Católica lá na Idade Média, blá, 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 né? Vamos ver alguns pontos importantes. Ó. Por exemplo, o Islã permite que o marido bata na mulher. Os defensores da religião dizem que Deus, ou Alá, né, não mandou bater com força, ainda que o verso não especifique isso. Mas surra é surra, não importa se forte ou fraca. Outra coisa, poligamia. Um muçulmano pode se casar com 4 mulheres. Na verdade, o Islã olha o casamento sob o ponto de vista sexual e não espiritual. Isso se nota pelos procedimentos que se seguem ao casamento. Uma mulher não pode liderar no Islã. Quero dizer, liderança política, né? Maomé é o profeta do Islã. Dizia que nenhuma nação iria prosperar se fosse liderada por uma mulher. As mulheres possuem mente defeituosa e seu testemunho também é defeituoso. Isso é uma afirmação também crida pelos muçulmanos. E a gente tem, assim como fonte, né, alguns livros, como por exemplo o livro do comportamento modelo do profeta, escrito por Sunan Abi Dawud, né? A gente percebe o quanto a mulher é desrespeitada e desvalorizada no mundo islâmico, né? A respeito do casamento, uma mulher não pode se casar sem o consentimento de seu pai. Na realidade, o consentimento dele é o que importa, afinal. Então, quer dizer, se o pai quer que a filha case, ela casa, mesmo que ela não queira casar. É o consentimento dele que vale, não dela, né? O pai dela deve receber um dote, embora não seja claro quem deveria receber o dote, mas de qualquer forma é repulsivo. A ideia de pagar ao pai dela é, na verdade, a ideia de comprar a garota, né? Por que eu deveria pagar para casar com alguém? E o amor, como é que fica? Será que ela é uma prostituta para que eu pague por ela, né? Em relação ao divórcio, o muçulmano tem permissão para pôr fim ao casamento com apenas uma única palavra, talek, e é tudo. Ele, na verdade, tem 3 oportunidades, pois pode tomá-la de volta na primeira vez em que se divorcia, na segunda vez dentro de 3 meses, mas não pode tomá-la de volta na terceira vez. Mas a mulher, atenção, não pode se divorciar do homem. Aliás, se ela pedir a ele para se divorciar dela sem uma razão, ela irá para o inferno. Outra coisa, uma mulher muçulmana não pode casar com um homem que não seja muçulmano. Olha isso. Se seu marido a chamar para ir para a cama para fazer sexo, ela não tem o direito de recusar. E se ela fizer isso, os anjos a amaldiçoarão até o amanhecer. Além disso, é um dos motivos pelos quais o homem pode bater nela. Chamamos a isso de estupro hoje em dia, mas os homens muçulmanos chamam isso de direito. É apenas uma relação sexual de fato. E quanto ao véu ou a burca, né, ela deve cobrir seu corpo e seu cabelo, pois seu corpo é tentador aos homens. Então ela não tem o direito a se divorciar, será comprada em casamento, não pode recusar a fazer sexo e o homem ainda pode ter mais 3 mulheres. Deve cobrir o corpo e o cabelo. Que tipo de casamento é esse? É um casamento ou uma escravidão? Isso sem falar, é claro, nas mulheres escravas. Um homem pode comprar e vender escravas. Uma mulher é considerada escrava se for pega em uma batalha ou se ela nasceu de uma mãe escrava. Mas o homem tem direito ao intercurso sexual com ela, uma vez que a comprou com seu dinheiro. Também pode mandá-la como presente a outro homem. Que maneira respeitosa de tratar as mulheres, não é mesmo? Olha só, com tudo isso a gente fecha aqui com chave de ouro, né? Percebendo a diferença entre as mulheres ocidentais, as mulheres cristãs, né?
e as mulheres muçulmanas. E depois são os católicos que são machistas. Maomé não tinha qualquer respeito pelas mulheres. Ele teve 12 esposas durante sua vida, 11 de uma só vez, além de uma delas ter 9 anos, quando ele consumou o matrimônio. Quantas esposas Jesus teve mesmo? Nós queremos, então, parabenizar novamente o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Muito obrigado ao importantíssimo trabalho que vocês desenvolvem na internet junto conosco. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe toda santa, não perde a serenidade, por muito difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor. Reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graça és tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor. Um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador do mundo e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência, não ao maligno, príncipe enganador deste mundo. Sim, a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro melhor para todos. Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, à nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos, confiantes para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe, providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor. Mostra-te mãe especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te mãe de todos, ó Maria, e dá-nos Cristo a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também, e muito mais, com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Padrinho, Carol. Deus abençoe a todos. Salve Maria.
Obrigada, Peter, também, por ter vindo mais uma vez, né? Um abraço a você. Obrigada, Raiman. Um grande abraço a todos os nossos irmãos, nossos ouvintes. Salve Maria! Obrigado, Peter, meu afilhado. Obrigado, Carol, minha esposa perfeita. Deus abençoe a todos. Paz e bem. Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.